Um milionário vai ao hospital visitar sua mãe doente, mas ao caminhar pelo corredor, se depara com uma cena que jamais poderia ter imaginado. No quarto ao lado, sua ex-esposa aparece exausta, mas radiante, segurando em seus braços 3 recém-nascidos, trigêmeos. O impacto é tão grande que mal consegue respirar. O que acontece depois é ainda mais inesperado e vai deixá-lo completamente em choque. O ar-condicionado do Hospital São Vicente zumbia com um som monótono que se tornara familiar para Bernardo Pereira nas últimas 3 semanas. Seus sapatos italianos ecoavam no chão de mármore branco enquanto ele caminhava pelo corredor do 5º andar, com o celular em uma mão e um ramo de gardênias brancas na outra, as flores preferidas de sua mãe. Aos 36 anos, Bernardo construíra um império hoteleiro que se estendia de Fortaleza a Florianópolis. Seu nome aparecia regularmente nas páginas de negócios dos principais jornais do país, sempre associado a palavras como visionário, implacável e perfeccionista. A rede Pereira Resorts era sinônimo de luxo e excelência, um reflexo direto da personalidade de seu fundador. Mas nos corredores estéreis daquele hospital, cercado pelo cheiro de desinfetante e o murmúrio constante de máquinas médicas, Bernardo não era o magnata temido e respeitado. Era simplesmente um filho preocupado, visitando sua mãe, que se recuperava de uma cirurgia cardíaca complicada. Dona Helena Pereira fora o pilar fundamental na construção de seu império. Viúva, desde que Bernardo tinha 15 anos, sacrificara tudo para garantir que seu filho tivesse as melhores oportunidades. Fora ela quem supervisionara cada detalhe de sua educação, quem financiara seus primeiros projetos empresariais e quem estivera ao seu lado nas noites mais difíceis, quando o negócio ameaçava ruir. A relação entre mãe e filho era complexa, tecida com fios de amor incondicional e expectativas impossíveis. Helena nunca escondera sua decepção quando Bernardo se casara com Laura, uma chefe ambiciosa da classe média, em vez de buscar uma aliança matrimonial que fortalecesse sua posição social e empresarial. O amor acaba, filho, costumava dizer, mas as conexões estratégicas duram a vida toda. Bernardo parou diante do quarto 512, respirando fundo antes de entrar. Através do vidro da janela, podia ver sua mãe descansando, conectada a vários monitores que mostravam sinais vitais estáveis. Aos 72 anos, Helena Pereira mantinha uma elegância inata, mesmo em seu estado vulnerável. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, como se ela tivesse insistido para que a cabeleireira do hospital a visitasse naquela manhã. "Bom dia, mamãe", murmurou Bernardo ao entrar, colocando as flores no vaso ao lado da janela. "Como a senhora se sente hoje?" Helena abriu os olhos lentamente, focando-os em seu filho, com o olhar penetrante que intimidara mais de um concorrente empresarial. "Melhor, graças a Deus. E você?" "Está cansado." "Tem dormido bem?" "Os negócios não descansam, a senhora sabe", respondeu ele, aproximando uma cadeira da cama. "Mas não se preocupe com isso. O importante é sua recuperação." Durante a hora seguinte, conversaram sobre assuntos triviais: o tempo, as notícias econômicas, os últimos projetos de expansão para a costa do Sauípe. Bernardo percebeu que sua mãe evitava cuidadosamente mencionar seu recente noivado com Isabela Albuquerque, herdeira de uma das famílias mais influentes de Belo Horizonte. Era um assunto que gerara tensão entre eles, não porque Helena desaprovava a escolha, mas porque sabia que seu filho não amava realmente sua noiva. O casamento com Isabela era uma decisão estratégica, uma fusão de impérios que consolidaria o poder de ambas as famílias no setor turístico brasileiro. Bernardo se convencera de que o amor era um luxo que não podia se dar, não depois de como terminara seu primeiro casamento com Laura. O divórcio fora devastador, não apenas emocionalmente, mas também publicamente.
As revistas especializadas especularam durante meses sobre as razões da separação, enquanto Bernardo lutava para manter sua imagem profissional intacta. Laura desaparecera de sua vida tão subitamente quanto entrara, deixando-o com perguntas sem resposta e um coração que se endurecera como mecanismo de defesa. Bernardo, a voz de sua mãe o tirou de seus pensamentos. Há algo que venho adiando te dizer, algo importante. Ele a olhou com atenção, percebendo uma expressão estranha em seu rosto, algo entre culpa e determinação. Do que se trata? Helena hesitou, seus dedos brincando nervosamente com a beira da fronha. Depois da minha recuperação, quando eu estiver mais forte. É uma conversa que exige privacidade e preparação. Antes que Bernardo pudesse insistir, a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Helena, interrompendo o momento. Algo na expressão de sua mãe o inquietou, mas ele decidiu respeitar seu desejo de adiar a conversa. Despediu-se com um beijo na testa e saiu do quarto. Sua mente dividida entre a preocupação com o estado de sua mãe e as urgências empresariais que o esperavam. Tinha uma reunião importante naquela tarde com os investidores do projeto de Trancoso e não podia se dar ao luxo de se atrasar. Enquanto caminhava para o elevador, o som de uma risada infantil ecoou de um dos quartos próximos. Era uma risada cristalina, pura, que contrastava vividamente com a atmosfera solene do hospital. Bernardo parou involuntariamente, sentindo uma estranha nostalgia que não conseguia explicar. Fazia muito tempo que não ouvia a risada de uma criança e por um momento permitiu-se imaginar como teria sido sua vida se tivesse tido filhos com Laura. Sacudiu a cabeça, descartando esses pensamentos. Não fazia sentido lamentar por caminhos não tomados. Sua vida estava perfeitamente estruturada, cada elemento em seu lugar preciso. Em 6 meses, se casaria com Isabela. Expandiria seu império hoteleiro e consolidaria sua posição como um dos empresários mais poderosos do Brasil. Mas enquanto esperava o elevador, a risada daquelas crianças invisíveis continuava a ecoar em seus ouvidos, despertando algo profundo em seu interior que ele mantivera cuidadosamente enterrado nos últimos 4 anos. A manhã seguinte chegou carregada de uma umidade sufocante, típica do verão brasileiro. Bernardo passara uma noite inquieta, acordando várias vezes com a estranha sensação de ter sonhado com vozes familiares que não conseguia identificar. Ao verificar seu celular, encontrou 3 mensagens de Isabela perguntando sobre os preparativos do casamento, 2 chamadas perdidas de sua assistente pessoal e um lembrete de sua consulta médica de rotina que ele havia agendado para depois de visitar sua mãe. O trajeto para o hospital se sentiu diferente naquela manhã. O trânsito de São Paulo se movia com a lentidão desesperadora de sempre, mas Bernardo encontrou sua mente vagando por lembranças que havia mantido cuidadosamente arquivadas. Laura preparando o café da manhã em sua antiga casa, cantando suavemente enquanto mexia os ovos na frigideira. Suas conversas noturnas sobre o futuro, quando ela falava em abrir seu próprio restaurante e ele sonhava com hotéis que levariam seu sobrenome para o nível internacional. Concentre-se. Bernardo, disse a si mesmo, ajustando o volume do rádio para silenciar seus pensamentos. O passado é passado. Ao chegar ao hospital, dirigiu-se diretamente para o 5º andar, mas parou na recepção da área médica para confirmar um horário com o cardiologista de sua mãe. Enquanto esperava, ouviu uma conversa entre 2 enfermeiras que captou sua atenção involuntariamente. Os trigêmeos do 514 estão muito melhor hoje, dizia uma delas. A mãe finalmente conseguiu descansar um pouco. Coitadinha, estava 3 dias sem dormir. É admirável, respondia a outra. Uma mãe solteira cuidando de 3 crianças doentes ao mesmo tempo. E tão jovem, não deve ter mais de 30 anos. Bernardo franziu a testa, sentindo uma estranha conexão emocional com aquela história.
Lembrou-se de sua própria infância, quando sua mãe fora a única responsável por cuidar dele após a morte de seu pai. A força admirável das mulheres que enfrentavam a maternidade sozinhas era algo que ele sempre respeitara profundamente. Depois de confirmar o horário médico, dirigiu-se ao quarto de sua mãe. Helena estava acordada, assistindo às notícias da manhã na televisão do hospital. Seu rosto se iluminou ao vê-lo entrar, mas Bernardo notou que havia algo forçado em seu sorriso, como se ela estivesse carregando um peso invisível. "A senhora está melhor hoje", comentou ele, beijando sua bochecha e notando que ela de fato estava com melhor cor na pele. "Estou me sentindo mais forte", admitiu Helena, embora seu olhar evitasse o de seu filho. "O médico disse que poderei ir para casa na próxima sexta-feira." Bernardo acomodou-se na cadeira ao lado de sua cama, mas antes que pudesse responder, o som de um choro infantil se infiltrou do quarto ao lado. Era um choro desesperado, o tipo de som que instintivamente faz os adultos quererem ajudar. "Pobres crianças", murmurou Helena, olhando para a parede que separava os quartos. "Estão doentes a semana toda." "As enfermeiras mencionaram que são trigêmeos", comentou Bernardo distraidamente. "A mãe deve estar esgotada." De repente, Helena ficou rígida, seu rosto perdendo a cor. Seus olhos se fixaram nos de seu filho com uma intensidade que o alarmou. "Bernardo, eu..." Mas antes que pudesse continuar, uma voz feminina ecoou do corredor, falando com uma das enfermeiras. Era uma voz que Bernardo reconheceria em qualquer lugar do mundo. Uma voz que ouvira sussurrar "Eu te amo" milhares de vezes. Uma voz que permanecera em seus sonhos durante 4 anos de silêncio forçado. "Laura", murmurou ele, sentindo como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Helena fechou os olhos com força, como se estivesse esperando aquele momento há muito tempo. Filho, há coisas que você precisa saber." Mas Bernardo já não a ouvia. Seu mundo se reduzia àquela voz familiar que se aproximava pelo corredor, falando com o tom preocupado de uma mãe exausta. Levantou-se da cadeira como um autômato, caminhando em direção à porta do quarto com passos mecânicos. Bernardo não. A voz de sua mãe soava desesperada atrás dele. "Por favor, deixe-me explicar primeiro." Mas já era tarde demais. Bernardo chegara à porta e, através do vidro, podia ver em direção ao quarto 514. O que viu o deixou completamente paralisado. Laura estava lá, exatamente como ele a lembrava, mas com uma maturidade nova em suas feições. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desgrenhado. Ela usava uma blusa branca amassada e jeans desgastados, mas continuava sendo a mulher mais bonita que ele vira em sua vida. Estava inclinada sobre uma cama de hospital, consolando 3 crianças pequenas que não podiam ter mais de 3 anos. Trigêmeos. 3 crianças idênticas com cabelos escuros cacheados e os olhos verdes de Bernardo. O mundo começou a girar ao seu redor. A matemática era simples e devastadora. Eles se divorciaram há exatamente 4 anos e aquelas crianças tinham aproximadamente 3 anos. Sua mente, treinada para analisar situações complexas em segundos, processou a informação com uma clareza brutal. Aqueles meninos poderiam ser seus. "Meu Deus!" murmurou ele, sentindo que suas pernas ameaçavam não o sustentar mais. Naquele momento, como se tivesse sentido sua presença, Laura levantou o olhar para a janela. Seus olhos se encontraram através do vidro e o tempo parou completamente. A expressão de choque em seu rosto refletia exatamente o que ele estava sentindo. Durante 30 segundos, que se sentiram como uma eternidade, eles se olharam sem se mover, sem respirar, processando a impossibilidade daquele encontro. As crianças continuaram a chorar ao fundo, mas suas vozes pareciam vir de muito longe. Laura foi a primeira a reagir, desviando o olhar e concentrando-se novamente nos pequenos. Mas suas mãos tremiam visivelmente enquanto tentava acalmá-los. Bernardo recuou em direção ao quarto de sua mãe, sentindo náuseas.
Helena o observava com lágrimas nos olhos, confirmando sem palavras o que ele já sabia. Quanto tempo? Lhes perguntou com voz rouca. Quanto tempo a senhora soube? Bernardo, por favor, sente-se. Deixe-me explicar. Quanto tempo? Rugiu ele, perdendo o controle pela primeira vez em anos. Helena encolheu-se na cama, mas manteve o olhar firme. Desde o começo. Ela tentou entrar em contato com você quando estava grávida. Escreveu cartas, ligou para o escritório, até veio à casa, e a senhora a impediu, concluiu ele, sentindo como se uma parte fundamental de sua identidade se desmoronasse. Interceptou tudo. Pensei que fosse o melhor para você, Helena falou rapidamente, desesperada por se explicar. Você tinha acabado de lançar o projeto de Jericoacoara, estava sob tanta pressão e ela não era a mulher adequada para nosso nível social. Bernardo deixou-se cair na cadeira, segurando a cabeça entre as mãos. 4 anos. 4 anos de desenvolvimento perdidos, de primeiras palavras não ouvidas, de primeiros passos não presenciados. São meus filhos, murmurou ele, mais para si mesmo do que para sua mãe. Não sabemos isso com certeza. Helena tentou raciocinar. Podemos fazer um exame de paternidade. O olhar que seu filho lhe lançou a silenciou instantaneamente. Era um olhar que ela nunca vira antes, cheio de uma frieza que a aterrorizou. Amanhã quero todas as cartas, disse ele, com voz perigosamente calma. Cada ligação que bloqueou, cada tentativa de comunicação que interceptou. Quero tudo em minha mesa. Levantou-se e caminhou até a porta, mas parou sem se virar. E mamãe, acrescentou ele, sua voz carregada de uma tristeza que partia o coração. Espero que tenha valido a pena, porque a senhora acabou de perder seu filho também. Bernardo permaneceu imóvel no corredor durante vários minutos, depois de sair do quarto de sua mãe, lutando para recuperar o controle de suas emoções. Os executivos mais poderosos do Brasil o conheciam por sua capacidade de manter a calma sob pressão extrema, mas essa descoberta havia abalado algo fundamental em seu núcleo. Com mãos trêmulas, pegou seu celular e cancelou todas as reuniões do dia, incluindo a crucial sessão com os investidores de Trancoso. Sua assistente, acostumada à sua precisão obsessiva com os horários, mostrou-se visivelmente preocupada com a mudança súbita, mas Bernardo encerrou a ligação sem dar explicações. Precisava pensar, precisava processar, mas acima de tudo, precisava falar com Laura. Dirigiu-se ao quarto 514, mas parou ao perceber que não tinha ideia do que dizer. Como se inicia uma conversa com a ex-esposa que você não vê há 4 anos? Como você pergunta a uma mulher se as 3 crianças que ela está cuidando são suas? Através do vidro da janela, ele podia ver que os pequenos haviam parado de chorar. Laura os havia aconchegado aos 3 na cama grande do hospital, lendo-lhes um livro ilustrado com voz suave. A cena era simultaneamente bela e devastadora. Era a família que ele sempre imaginara ter, mas da qual havia sido excluído. As crianças eram claramente idênticas, com o mesmo cabelo cacheado cor de chocolate que herdara de sua mãe, mas com feições que lhe lembravam inquietantemente as fotografias de sua própria infância. O maior dos 3, ou pelo menos o que parecia mais alerta, tinha exatamente a mesma forma de olhos que Bernardo via no espelho todas as manhãs. Respirando fundo, ele bateu levemente na porta. Laura levantou o olhar do livro e, por um momento, seu rosto refletiu uma mistura de emoções tão intensa que Bernardo sentiu um nó no estômago. Medo, tristeza, raiva e algo que poderia ser esperança, tudo concentrado em um único olhar. Posso entrar? Perguntou ele através do vidro, articulando as palavras claramente para que ela pudesse lê-las nos lábios. Laura hesitou durante vários segundos, olhando para as crianças que agora observavam aquele estranho com curiosidade infantil. Finalmente assentiu, embora seu corpo se tensasse visivelmente.
Bernardo entrou lentamente, fechando a porta atrás de si. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelos sons das máquinas médicas e o tráfego distante da cidade. Oi, Laura! Disse ele finalmente, sua voz soando estranhamente formal para seu próprio ouvido. Bernardo, respondeu ela, sua voz quase um sussurro. Nunca imaginei que te encontraria aqui. Minha mãe está no quarto ao lado, explicou ele, mantendo-se perto da porta, consciente de que sua presença poderia assustar as crianças. Cirurgia cardíaca. Sinto muito. A resposta de Laura foi genuína. Apesar de todas as complicações que Helena causara em seu casamento, ele sempre respeitara a devoção que Bernardo sentia por sua mãe. Os dois adultos se olharam em silêncio por um momento que se sentiu eterno. Havia tantas perguntas, tantas explicações necessárias, mas nenhum sabia por onde começar. As crianças os observavam com a descarada curiosidade dos pequenos, evidentemente intrigadas por aquele visitante desconhecido que fazia sua mãe agir de maneira estranha. Estão doentes? Perguntou Bernardo, indicando as crianças com um gesto suave. Bronquite, explicou Laura pigarreando. Os três ao mesmo tempo. Tem sido complicado. Aposto que sim, murmurou ele, e pela primeira vez em anos sua voz revelou uma vulnerabilidade genuína. Laura, eu preciso te perguntar algo, e sei que vai soar terrível, mas são seus... Interrompeu ela abruptamente, como se estivesse esperando aquela pergunta há anos. Os três são seus filhos, Bernardo. As palavras atingiram Bernardo como um soco físico. Embora ele o suspeitasse, ouvi-lo confirmado diretamente de seus lábios fez com que a realidade fosse inegável. Apoiou-se na parede, sentindo que precisava de algo sólido para se manter de pé. Como? Porque nunca... Ele começou a perguntar, mas as palavras se engasgaram. Tentei. A voz de Laura se quebrou levemente. Deus sabe que tentei. Liguei para seu escritório dezenas de vezes. Sua secretária sempre dizia que você estava em reuniões. Escrevi cartas, fui à sua casa. Do minha mãe, concluiu ele, sentindo uma mistura de raiva e vergonha que ameaçava o dominar. Laura assentiu, lágrimas se acumulando em seus olhos. Ela me disse que você deixara muito claro que não queria saber nada de mim, que você recomeçara sua vida e que uma gravidez indesejada só complicaria as coisas. Bernardo fechou os olhos com força, imaginando a cena. Sua mãe, protetora e implacável, convencendo Laura de que ele não queria saber nada de seus próprios filhos. A manipulação fora perfeita em sua cruel simplicidade. Como você os chama? Ele perguntou de repente, percebendo que nem mesmo conhecia os nomes de seus filhos. Um sorriso tímido cruzou o rosto de Laura. A primeira expressão genuinamente feliz que ela mostrara desde que ele entrara. Davi, Miguel e Gabriel, disse ela, apontando para cada criança respectivamente. Davi é o mais velho por 2 minutos, Miguel por mais 3, Gabriel é o bebê. Gabriel, repetiu Bernardo, sentindo o nome estranho em sua língua. Era o nome do santo padroeiro de seu pai falecido. Lembrava que você havia mencionado que esse era o nome predileto de seu pai, admitiu Laura suavemente. Pensei que você gostaria. A confissão foi como uma punhalada em seu coração. Mesmo depois de acreditar que ele a abandonara, ela honrara a memória de seu pai no nome de seu filho. Mamãe! A voz aguda de uma das crianças, Davi, rompeu a tensão do momento. Quem é ele? Laura olhou para Bernardo com pânico nos olhos, claramente sem preparo para aquela pergunta. Ele aproximou-se lentamente, abaixando-se para ficar no nível das crianças. Oi, disse suavemente, sua voz instintivamente adotando o tom que ele vira outros pais usarem. Eu sou... Bernardo, sou amigo da mamãe de vocês. Os 3 pares de olhos idênticos o estudaram com a séria intensidade que apenas crianças pequenas possuem. Miguel, o do meio, estendeu uma mão pequena para ele. Por que a mamãe está chorando?
Perguntou Gabriel com a brutal honestidade da infância. Bernardo olhou para Laura, que de fato tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem pensar, aproximou-se e suavemente limpou uma lágrima com o dorso da mão, um gesto que fizera milhares de vezes durante seu casamento. Às vezes, os adultos choram quando se sentem muito felizes, explicou às crianças. Embora sua própria voz se quebrasse ao dizê-lo. A senhora está feliz, mamãe? Te perguntou Davi, pegando a mão de sua mãe. Laura olhou para Bernardo por um longo momento antes de responder. Em seus olhos, ele pôde ver anos de dor, de luta solitária, de noites sem dormir e dias cheios de responsabilidades avassaladoras. Mas também viu algo mais, uma força que a sustentara quando ele não estivera lá para fazê-lo. Sim, meu amor, respondeu finalmente. Mamãe está muito feliz. Mas Bernardo sabia que eles tinham muito mais do que conversar, muitas feridas para curar e decisões difíceis para tomar. Aquele encontro era apenas o começo de uma conversa que fora adiada por 4 anos de silêncio. A pergunta que o atormentava agora era simples, mas aterradora. Como se torna pai de 3 crianças de 3 anos quando você perdeu cada momento importante de suas vidas até agora? As 2 horas seguintes se passaram em uma névoa de conversas sussurradas e silêncios carregados de significado. As crianças haviam dormido depois do almoço, permitindo que Bernardo e Laura conversassem com mais liberdade. Embora nenhum dos dois soubesse realmente por onde começar a reconstruir 4 anos de separação. Onde você mora agora? Perguntou Bernardo, sua voz cuidadosamente controlada. Em um apartamento pequeno na Vila Madalena, respondeu Laura, evitando seu olhar. 3 quartos. As crianças dividem um quarto. Bernardo fez cálculos mentais automaticamente. A Vila Madalena era um bairro de classe média, respeitável, mas modesto. Muito diferente do nível de vida que ele poderia ter lhe proporcionado. Você trabalha? Sou chefe no restaurante A Casa Verde, disse ela, com um brilho de orgulho em sua voz. É pequeno, mas a comida é autêntica. O dono, seu Carlos, me deu a oportunidade quando ninguém mais o faria. Por que ninguém mais te daria emprego? E a pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia. Laura olhou-o diretamente pela primeira vez na conversa. Sério? Bernardo, eu era uma mulher grávida de trigêmeos, divorciada do homem mais poderoso da indústria hoteleira. Quem arriscaria me contratar? A acusação implícita o atingiu como um tapa. Sua reputação, sua posição na indústria, fora indiretamente responsável pelas dificuldades dela para encontrar emprego. Não sabia. Começou a dizer. Claro que não sabia. Interrompeu Laura, mas sem amargura, apenas com cansaço. Você estava ocupado construindo seu império. Bernardo observou o rosto da mulher que amara intensamente durante 5 anos de casamento. As linhas finas em torno de seus olhos falavam de noites sem dormir e preocupações constantes. Suas mãos, que ele lembrava suaves e cuidadas, agora mostravam as pequenas cicatrizes de quem trabalha em uma cozinha profissional. Por que você não insistiu mais? Perguntou ele genuinamente confuso. Você conhecia minha personalidade. Sabia que se realmente eu soubesse? Insistir mais? A voz de Laura subiu levemente antes de lembrar das crianças dormindo. Bernardo, sua mãe me mostrou documentos, papéis legais que você supostamente havia assinado, me proibindo qualquer contato com você. Ela me ameaçou com processos por assédio se eu continuasse tentando me comunicar. Helena fora mais eficaz em sua manipulação do que ele imaginara. A imagem de sua mãe, a mulher que ele admirara a vida toda por sua força e determinação, estava se reconfigurando em algo muito mais sombrio. Mas os meninos, insistiu ele, eu tinha o direito de saber sobre meus filhos. Você tinha o direito, concordou Laura, mas eu tinha 3 bebês para alimentar e nenhum lugar para ir. Sua mãe me ofereceu dinheiro, muito dinheiro, o suficiente para eu me estabelecer em outra cidade, longe de você. Bernardo sentiu náuseas. Você aceitou o dinheiro? Não. A resposta foi firme e imediata. Eu disse a ela para ficar com seu dinheiro.
que eu criaria meus filhos com dignidade, sem sua ajuda nem a sua. O orgulho feroz em sua voz o tranquilizou e o devastou ao mesmo tempo. Aquela era a Laura que ele lembrava, independente e íntegra, disposta a sofrer antes de comprometer seus princípios. Como você fez isso? Me perguntou em voz baixa. Financeiramente, quero dizer. 3 crianças sozinha. Faça o que se deve, respondeu simplesmente. Trabalho em 2 empregos quando posso. A Dona Maria, minha vizinha, cuida deles quando estou no restaurante. Nos fins de semana, vendo comida pronta na feira. A imagem de Laura, grávida e depois com 3 bebês recém-nascidos, lutando sozinha em uma cidade que podia ser cruel com mães solteiras, o encheu de uma raiva consigo mesmo que nunca sentira. Gabriel se mexeu em seu sono, murmurando algo incoerente. Instintivamente, Laura aproximou-se para ajustar sua manta, e Bernardo notou como todos seus movimentos eram calibrados para não acordar os outros 2. Posso... Começou a perguntar, estendendo uma mão em direção a Gabriel. Laura hesitou, mas finalmente assentiu. Bernardo tocou suavemente a bochecha de seu filho pela primeira vez, sentindo sua pele macia e quente. O menino aconchegou-se inconscientemente ao seu toque, e Bernardo sentiu algo fundamental se romper e se reparar simultaneamente em seu peito. O som do celular de Bernardo interrompeu a intimidade do momento. Isabela aparecia na tela, lembrando-o brutalmente de que tinha uma vida completamente diferente, esperando por ele fora das paredes daquele hospital. Uma vida que incluía uma noiva, um casamento agendado para 6 meses e expectativas sociais que agora pareciam absurdamente irrelevantes. Você não vai atender? Perguntou Laura, percebendo sua hesitação. É minha noiva, admitiu ele, sentindo as palavras estranhas em sua boca. O rosto de Laura endureceu imperceptivelmente. Foi tudo o que ela disse, mas naquela sílaba havia anos de dor reconhecida e aceita. Bernardo rejeitou a ligação e silenciou o telefone. Não é importante agora. Bernardo, a voz de Laura era suave, mas firme. Você tem uma vida que não me inclui nem as crianças. Não espero que você mude tudo só porque nos encontrou acidentalmente. Não espera? A pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia. Laura, são meus filhos. Como você pode sugerir que eu simplesmente ignore isso? Porque você os ignorou por 3 anos sem saber, respondeu com uma honestidade brutal. E durante esses 3 anos nós estivemos bem. Diferente de como as coisas poderiam ter sido, mas bem. A palavra bem ecoou na sala como uma acusação. Bernardo olhou para as 3 crianças dormindo, notando detalhes que não havia observado antes. As roupas claramente usadas, mas limpas e cuidadas, os sapatos pequenos que haviam sido consertados profissionalmente, a manta que Laura havia tecido à mão para mantê-los aquecidos. O que eles precisam? Me perguntou abruptamente. Medicamente, quero dizer. O hospital está coberto pelo seu seguro? Laura tensionou-se. Nós não precisamos do seu dinheiro, Bernardo. Não estou falando de caridade, respondeu ele, lutando para manter a calma. Estou falando de responsabilidade. Se são meus filhos, tenho obrigações legais e morais. Legais? A voz de Laura esfriou consideravelmente. Você já está pensando em advogados? Não é o que eu quis dizer. Apressou-se a esclarecer. Só que não sei como fazer isso, Laura. Não sei como ser pai de crianças de 3 anos que não me conhecem. A honestidade crua em sua voz pareceu suavizar algo nela. Pela primeira vez, desde que entrara na sala, Valéria realmente o olhou. Não como o ex-marido que a havia abandonado, mas como o homem que a amara por anos. Não é algo que se aprende da noite para o dia, admitiu. Quando eles nasceram, eu também não sabia o que fazer. Ninguém te ensina como trocar 3 fraldas simultaneamente ou como acalmar 3 bebês chorando ao mesmo tempo. Mas você aprendeu, observou ele, porque não tinha opção. A resposta foi simples, mas carregada de significado. Sebastião se levantou e caminhou até a janela, observando o trânsito da tarde em São Paulo. Daquela altura,
Os problemas das pessoas pareciam pequenos e insignificantes, mas ali dentro, naquela sala de hospital, ele se sentia como se estivesse enfrentando a decisão mais importante de sua vida. "O que você quer de mim?" perguntou sem se virar. "Honestamente, o que espera que eu faça agora?" O silêncio se estendeu tanto que ele pensou que talvez ela não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. "Quero que você faça o que sente que é certo. Não por obrigação, não por culpa, mas porque realmente quer fazê-lo." Sebastião se virou para olhá-la. "E se eu não sei o que é certo?" Valéria sorriu tristemente. "Então você terá que descobrir, assim como eu tive que fazer." Davi acordou naquele momento piscando confuso antes de focar seu olhar em Sebastião. "Você ainda está aqui?" E perguntou com a curiosidade direta de uma criança de 3 anos. "Sim", respondeu Sebastião, aproximando-se da cama. "Te incomoda?" Davi o considerou seriamente. "A mamãe sorri mais quando você está aqui." A observação inocente atingiu Sebastião com uma força inesperada. Olhou para Valéria, que havia corado levemente. "É verdade?" perguntou suavemente. Valéria desviou o olhar. Crianças falam muitas coisas, mas Sebastião havia visto a verdade em seus olhos e pela primeira vez em 4 anos sentiu uma faísca de esperança real. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez, de alguma forma, eles pudessem encontrar uma maneira de reconstruir não apenas uma relação pai-filhos, mas algo mais. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez era sua assistente, provavelmente com uma crise que exigia sua atenção imediata. Mas pela primeira vez em sua carreira profissional, Sebastião ignorou completamente uma ligação de trabalho. Havia coisas mais importantes para atender. A doutora Helena entrou na sala para o check-up vespertino, interrompendo o momento de conexão entre Sebastião e Davi. Era uma mulher de meia idade, com um sorriso caloroso que imediatamente acalmou as crianças. "Boa tarde. Senhora Torres", cumprimentou Valéria, usando seu sobrenome de solteira. "Como estão nossos pequenos pacientes?" Sebastião notou o sobrenome e sentiu uma pontada estranha. É claro que Valéria teria voltado a usar seu sobrenome de solteira após o divórcio. Mas um lembrete de como ele havia sido apagado de suas vidas. "Muito melhor, doutora", respondeu Valéria. Davi não tossiu nas últimas 2 horas e Miguel conseguiu comer todo o seu almoço. Enquanto a doutora examinava cada criança, Sebastião observava fascinado. Valéria conhecia cada detalhe de seus sintomas, cada mudança em seu comportamento, cada pequena melhora. Era evidente que ela havia desenvolvido uma conexão profunda e específica com cada um de seus filhos. "E o senhor é?" perguntou a doutora, notando pela primeira vez a presença de Sebastião. "Sou um amigo da família", respondeu ele, sentindo-se ridículo pela descrição inadequada. Valéria o olhou rapidamente, mas não o corrigiu. A doutora simplesmente assentiu e continuou com seu exame. "Acho que poderemos dar alta amanhã de manhã", anunciou depois de revisar as 3 crianças. A recuperação delas foi excelente. Só precisam continuar com o tratamento em casa e retornar se houver alguma complicação. Depois que a doutora saiu, um silêncio desconfortável preencheu a sala. A realidade prática da situação começava a se estabelecer. Amanhã, Valéria levaria as crianças de volta à sua vida normal, e Sebastião teria que decidir qual papel, se algum, ele iria desempenhar nessas vidas. "O que você vai fazer?" perguntou Valéria, lendo seus pensamentos. "Não sei", admitiu ele. "O que você quer que eu faça?" "Você não pode responder minha pergunta com outra pergunta", disse ela, com um vislumbre do sorriso que costumava o apaixonar. "Você quer fazer parte das vidas deles?" A pergunta era simples, mas a resposta era extraordinariamente complexa. Ele queria ser pai, sempre assumira que um dia seria, mas em um futuro abstrato, quando fosse conveniente para seus planos de carreira. Nunca imaginara se deparar com 3 crianças de 3 anos que já tinham personalidades formadas e um relacionamento estabelecido com sua mãe. Sim,
disse finalmente, surpreso com a certeza em sua própria voz. Mas não sei como. Você poderia começar visitando-os, sugeriu Valéria cautelosamente. Nos fins de semana, talvez. E quando não estiver trabalhando. Sebastião assentiu. Mas algo em seu interior se rebelou contra a ideia de ser um pai de fim de semana. Alguém que aparecia ocasionalmente com presentes e desaparecia novamente. Ele havia crescido essencialmente sem pai depois dos 15 anos e se lembrava da sensação de abandono que isso havia criado. O que você vai dizer a eles? Perguntou, indicando as crianças. Sobre quem eu sou. Valéria considerou a pergunta cuidadosamente. A verdade, eventualmente, mas gradualmente. Eles são muito pequenos para entender conceitos complicados sobre pais ausentes e famílias desfeitas. Eu não quero ser um pai ausente. As palavras saíram antes que ele pudesse pensá-las completamente. O que você quer dizer? Sebastião lutou para articular pensamentos que ele mesmo não entendia completamente. Eu não quero ser alguém que aparece de vez em quando. Eu quero ser real para eles. Ser real leva tempo, lembrou Valéria suavemente. E consistência. Você não pode decidir ser pai um dia e mudar de ideia no dia seguinte, quando os negócios ficarem difíceis. A acusação implícita doeu porque era justa. Seu histórico com o compromisso pessoal não era exatamente impressionante. Ele permitira que seu casamento com Valéria se desintegrasse, porque estivera muito focado em expandir seu império empresarial. Theo acordou naquele momento, olhando ao redor confuso antes de focar sua atenção em Sebastião. Você é o papai de alguém? E perguntou com a curiosidade direta da infância. A pergunta inocente criou um silêncio tenso na sala. Sebastião olhou para Valéria, buscando uma orientação sobre como responder. Todos os adultos foram crianças um dia, respondeu Valéria diplomaticamente. E muitos adultos se tornam pais quando crescem. Mas você é o papai de alguém agora? Insistiu Theo, claramente insatisfeito com a resposta evasiva. Sebastião se aproximou da cama e sentou-se cuidadosamente na beirada. Você gostaria que eu fosse o papai de alguém? Perguntou, devolvendo a pergunta. Theo o considerou seriamente. A mamãe diz que nosso papai está em um lugar muito longe e que nos ama muito, mas não pode nos visitar. Sebastião sentiu seu coração se partir. Valéria havia criado uma explicação que protegia as crianças do rejeição percebida, mas que também lhes dava a esperança de que seu pai as amava. O que você pensaria se seu pai pudesse te visitar? Perguntou cuidadosamente. Os olhos de Theo se iluminaram. Poderia? Poderia vir brincar com a gente? Talvez, respondeu Sebastião, sua voz rouca de emoção. Se sua mãe disser que está bem. Olhou para Valéria, que tinha lágrimas nos olhos, mas assentiu quase imperceptivelmente. Eu acho, disse Sebastião, pegando a mãozinha de Theo, que eu gostaria muito de ser seu pai. Sebastião passou aquela noite em seu apartamento no Leblon sem conseguir dormir, olhando para o teto enquanto processava os eventos do dia. Seu apartamento, que antes lhe parecera o epítome do sucesso e do refinamento, agora se sentia frio e vazio. As paredes de vidro que ofereciam vistas panorâmicas da cidade pareciam barreiras que o separavam do mundo real. Às 3 da manhã, ele se rendeu ao insônia e foi até seu escritório. Sobre a escrivaninha de mogno estavam as caixas que sua assistente havia recuperado do escritório de sua mãe, como ele havia exigido. Dentro encontrou exatamente o que esperava e temia. Dúzias de cartas de Valéria, todas sem abrir. Com mãos trêmulas abriu a primeira, datada apenas 2 semanas depois de seu divórcio. Sebastião, sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas preciso que você saiba algo importante. Ele leu carta após carta, documentando o progresso da gravidez que ele nunca soube. Valéria descrevia as náuseas matinais, os primeiros movimentos dos bebês, o momento em que descobriu que seriam trigêmeos. Em cada linha, percebia-se sua esperança desesperada de que ele respondesse. Sua confusão crescente diante de seu silêncio.
A carta mais devastadora estava datada de uma semana antes do nascimento. Já não espero resposta, mas preciso te dizer que eles nascerão em breve. Os médicos dizem que será complicado. Se algo acontecer comigo, quero que você saiba que os amo e que sempre achei que você seria um pai maravilhoso. Sebastião teve que parar, sentindo náuseas. Valéria havia enfrentado uma gravidez de alto risco completamente sozinha, aterrorizada e acreditando que ele simplesmente não se dignara a responder. Seu telefone tocou, interrompendo sua tortura autoimposta. Isabela aparecia na tela novamente. Sebastião, onde você está? Você cancelou todas as reuniões de ontem sem explicação. Estou em casa, respondeu ele, sua voz soando estranha até para ele. Você está doente? Você está horrível. Isabela, precisamos conversar. Claro, meu amor. Sobre os arranjos florais para o casamento? Já falei com a coordenadora e... Não sobre o casamento, interrompeu ele. Sobre nós. O silêncio do outro lado da linha se estendeu desconfortavelmente. O que está acontecendo, Sebastião? Você está me assustando. Há coisas que você não sabe sobre meu passado. Coisas que podem mudar tudo. Do que você está falando? Sebastião fechou os olhos, sabendo que não havia uma maneira fácil de dizer isso. Eu tenho filhos, Isabela. 3 filhos de 3 anos. A linha ficou completamente silenciosa por vários segundos. Isso é impossível, disse finalmente Isabela, sua voz controlada, mas tensa. Você teria me dito algo assim. Eu acabei de descobrir ontem. Como alguém descobre que tem filhos de 3 anos? Sebastião contou a história básica. O encontro no hospital, a revelação de Valéria, a traição de sua mãe. A cada palavra, ele podia sentir o mundo cuidadosamente construído que compartilhava com Isabela se desmoronando. E o que você planeja fazer? Joe perguntou Isabela quando ele terminou, sua voz perigosamente calma. Ser o pai deles. E nós? Nosso casamento? Nossos planos? Sebastião olhou para as cartas espalhadas sobre sua escrivaninha, cada uma representando um momento perdido. Uma oportunidade desperdiçada de estar presente. Não sei, admitiu honestamente. Não sabe, repetiu Isabela. E agora a raiva era evidente em sua voz. Sebastião, temos convites impressos. Depósitos pagos. Minha família investiu tempo e dinheiro nessa união. Eu sei e sinto muito. Você sente. E a voz de Isabela se elevou. Você acha que com um pedido de desculpas vai consertar isso? Você tem ideia do que significa para minha reputação que meu noivo descubra repentinamente que tem uma família secreta? Não é uma família secreta, protestou Sebastião. Eu não sabia. Isso que importa. Como isso parece por fora. O poderoso Sebastião Mendoza, que aparentemente não consegue administrar sua vida pessoal bem o suficiente para saber se tem filhos. A conversa continuou por mais 20 minutos, tornando-se cada vez mais acrimoniosa. Isabela alternava entre súplicas e ameaças, lembrando-o de tudo o que eles perderiam se ele cancelasse o casamento, todas as conexões comerciais que seriam afetadas. Quando finalmente desligou, Sebastião ficou sentado na escuridão de seu escritório, cercado pelas cartas de Valéria e pelo peso de decisões que mudariam o curso de sua vida para sempre. Pela primeira vez em anos, ele não sabia qual era o movimento estrategicamente correto. Só sabia que queria ver seus filhos novamente. No dia seguinte, Sebastião chegou ao hospital cedo, carregando uma sacola de brinquedos que ele havia comprado impulsivamente em uma loja no caminho. Ele não sabia o que era apropriado para crianças de 3 anos, mas escolhera bichos de pelúcia macios e livros com ilustrações coloridas. Encontrou Valéria arrumando as poucas coisas que tinham no hospital. As crianças estavam claramente animadas para voltar para casa, correndo pela sala com a energia renovada da recuperação. Você trouxe presentes, observou Valéria, notando a sacola. Não sabia se era apropriado, admitiu ele. Mas pensei que... Está bem, o tranquilizou. Só não faça com que esperem presentes cada vez que você vier.
A implicação de que haveria mais visitas o tranquilizou mais do que ele esperava. As crianças receberam os brinquedos com o entusiasmo típico de sua idade. Mas Sebastião notou que imediatamente os mostravam à mãe para obter sua aprovação antes de realmente brincar com eles. Era um lembrete sutil, mas poderoso, de que Valéria era sua figura de autoridade principal, seu mundo completo. Posso ajudar com algo? E perguntou Sebastião, sentindo-se inútil enquanto Valéria manejava eficientemente as necessidades de 3 crianças simultaneamente. Você poderia pegar as malas? Sugeriu ela. Meu carro está no estacionamento. Sebastião havia assumido que ela chamaria seu motorista, mas seguiu suas instruções silenciosamente. Quando chegaram ao estacionamento, ela parou na frente de um sedã compacto de alguns anos de idade, claramente usado, mas bem conservado. Este é seu carro. Observou ele, tentando manter sua voz neutra. Sim, respondeu Valéria um pouco na defensiva. É confiável. Sebastião ficou quieto, mas sua mente automaticamente calculava a segurança do veículo para transportar 3 crianças pequenas. As cadeirinhas estavam instaladas corretamente, mas o carro em si não tinha as características de segurança mais recentes. Durante o trajeto para a casa de Valéria, Sebastião seguiu em seu próprio carro, observando como ela dirigia com cuidado extremo, claramente consciente da preciosa carga que carregava. O contraste entre sua vida de luxo e a realidade prática dela ficava mais evidente a cada quilômetro. O prédio onde Valéria morava era exatamente o que ele esperava. Um prédio de apartamentos de classe média, limpo, mas modesto. Enquanto subiam as escadas para o 3º andar, Davi espontaneamente pegou a mão de Sebastião. Você vai ver nossa casa? Perguntou a criança com animação. Se sua mãe disser que está bem, respondeu Sebastião, olhando para Valéria. Ela hesitou por um momento, claramente relutante em permitir que ele visse as limitações de sua casa. Mas finalmente assentiu. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Cada canto havia sido otimizado para a funcionalidade, e apesar do espaço limitado, era evidente que Valéria havia trabalhado duro para criar um ambiente caloroso para seus filhos. Os desenhos das crianças cobriam as paredes e havia brinquedos cuidadosamente organizados em cantos designados. É aconchegante, comentou Sebastião honestamente. E sentiu-se aliviado quando Valéria relaxou levemente. As crianças precisam descansar, disse ela, guiando-os para seu quarto compartilhado. O hospital as deixou muito cansadas. Sebastião observou fascinado enquanto ela lidava com a rotina do cochilo com uma eficiência desenvolvida por anos de prática. Cada criança tinha seu lugar específico, seu brinquedo preferido, seu ritual particular. Em 15 minutos, os 3 estavam dormindo. É impressionante, murmurou ele enquanto saíam do quarto. O quê? Como você lida com tudo isso? Sozinha. Valéria deu de ombros. Você se adapta. Não tinha outra opção. Eles se sentaram na pequena sala e um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Havia tantas coisas para dizer, tantas perguntas para fazer, mas nenhum sabia por onde começar. Li as cartas, disse Sebastião finalmente. Valéria se tensionou. Todas? Ou todas que eu pude encontrar? Valéria, me desculpe. Não consigo imaginar o que você deve ter sentido quando pensou que eu simplesmente estava te ignorando. Já passou, disse ela, mas sua voz revelou que a dor não havia desaparecido completamente. Não passou, insistiu ele. Perdi 3 anos. Os 3 primeiros anos das vidas deles. As primeiras palavras deles, os primeiros passos deles, as primeiras risadas deles. Não posso recuperar isso. Não, concordou Valéria suavemente. Não pode, mas pode estar presente para tudo o que vem depois. E você? Mo perguntou ele, olhando-a diretamente. E você pode me perdoar por não estar lá quando você precisava? Valéria ficou em silêncio por um longo tempo, estudando suas mãos entrelaçadas. Não sei, admitiu finalmente. Racionalmente eu entendo que você não sabia.
Mas emocionalmente, Sebastião, foram anos muito difíceis. Houve noites em que os três estavam doentes e eu tinha que escolher qual carregar primeiro. Momentos em que me senti completamente sobrecarregada e desejei desesperadamente que houvesse alguém mais. Quero estar lá agora, disse ele com intensidade. Para tudo. Não apenas como um visitante ocasional. O que isso significa exatamente? Sebastião lutou para articular pensamentos que ele mesmo não havia processado completamente. Significa que eu quero ser um verdadeiro pai para eles. E significa, hesitou ele, sentindo o peso das palavras antes de dizê-las, que eu quero descobrir se ainda há algo entre nós. As palavras de Sebastião pairaram no ar como uma confissão que não podia ser retirada. Valéria o olhou com uma expressão que misturava surpresa, cautela e algo que poderia ser esperança. Sebastião, começou lentamente, você tem uma noiva, um casamento marcado, uma vida que não me inclui. Conversei com Isabela ontem à noite, admitiu ele. Contei sobre as crianças. E ela não gostou muito. Valéria levantou-se do sofá e caminhou até a janela, olhando para a rua onde crianças do bairro jogavam futebol. Você não pode destruir sua vida por nós, disse finalmente. Não depois de tanto tempo. E se eu quiser fazer isso? Você quer fazer isso ou você se sente culpado? A pergunta o atingiu como um tapa. Sebastião se aproximou dela, mantendo-se perto o suficiente para falar em voz baixa, mas sem invadir seu espaço. Ambas as coisas, admitiu honestamente. Eu me sinto tremendamente culpado por não ter estado lá, mas também... Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Valéria, no hospital, quando vi as crianças, quando vi você, foi como acordar de um sonho de 4 anos. Sonhos podem ser enganosos, murmurou ela sem se virar. O que eu tenho que fazer para te mostrar que isso é real? Antes que ela pudesse responder, Santiago apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe, estou com sede, murmurou ele. Valéria imediatamente mudou para o modo maternal, aproximando-se dele e o levantando em seus braços. Você quer água ou suco, meu amor? Suco, respondeu Santiago, então olhou para Sebastião. Você ainda está aqui? Te incomoda eu estar aqui? Lhe perguntou Sebastião suavemente. Santiago o considerou com a seriedade de uma criança pequena. Não, a mamãe parece menos triste quando você está aqui. A observação inocente fez com que Valéria corasse profundamente. Sebastião sentiu seu coração acelerar. A mamãe fica triste às vezes? E perguntou, embora não tivesse certeza de querer ouvir a resposta. Às vezes ela chora à noite, revelou Santiago com a honestidade brutal da infância. Principalmente nos nossos aniversários. Valéria se tensionou, claramente desconfortável com a direção da conversa. Santiago, vamos buscar esse suco, mas o estrago já estava feito. Sebastião percebera que Valéria havia estado lutando não apenas com os aspectos práticos de criar 3 crianças sozinha, mas também com a dor emocional de fazê-lo sem o homem que ela amara. Enquanto Valéria preparava o lanche para Santiago, Sebastião observou a interação entre mãe e filho. Cada movimento era calibrado para o amor e o cuidado, mas ele também notou as linhas de cansaço ao redor dos olhos dela, a maneira como seus ombros carregavam uma tensão constante. Posso ajudar com algo? Ele ofereceu quando as outras 2 crianças também acordaram. Você sabe preparar sanduíches? Ele perguntou Valéria com um sorriso levemente irônico. Posso aprender. Para sua surpresa, ela o deixou ajudar. Sob sua direção, Sebastião preparou 3 sanduíches de pasta de amendoim e geleia, cortando-os em triângulos exatamente como as crianças gostavam. O meu tem mais geleia, observou Theo, comparando seu sanduíche com o dos irmãos. Todos têm a mesma quantidade, assegurou Sebastião, mas Theo não parecia convencido. Valéria interveio suavemente, redistribuindo as partes para que cada criança ficasse satisfeita. Era o tipo de negociação delicada que claramente havia aperfeiçoado através de anos de experiência. Como você faz isso? Perguntou Sebastião admirado.
Prática, respondeu simplesmente. E muita paciência. Depois do lanche, as crianças queriam mostrar seus brinquedos e livros. Sebastião se viu sentado no chão, ouvindo enquanto Davi lia um livro ilustrado sobre dinossauros. Theo mostrava sua coleção de carrinhos, e Santiago abraçava um dos novos bichos de pelúcia que ele havia trazido. Era caótico e bonito ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, Sebastião não estava pensando em reuniões de negócios, projeções financeiras ou estratégias de expansão. Seu mundo inteiro havia se reduzido àquela pequena sala e àqueles 3 pequenos seres humanos que compartilhavam seus genes e, aparentemente, alguns de seus gestos. Você se parece com ele quando faz essa cara, comentou Valéria, observando como Santiago franzia a testa enquanto tentava construir uma torre de blocos. Que cara? Aquela concentração intensa que você coloca quando algo não sai exatamente como você planeja. Sebastião percebeu que ela estava sorrindo de verdade, pela primeira vez desde que se reencontraram. Era o sorriso que ele se lembrava de seu casamento, o que o havia apaixonado em primeiro lugar. Valéria começou, mas foi interrompido pelo som de seu telefone. O nome de Isabela aparecia na tela novamente. Desta vez, porém, Sebastião desligou o telefone sem sequer considerar responder. Não era importante? Perguntou Valéria. Não, respondeu ele com certeza. Isso é o único importante agora. E enquanto dizia as palavras, percebeu que as acreditava completamente. 2 semanas depois, Sebastião havia estabelecido uma rotina que teria sido impensável 1 mês atrás. Todas as manhãs, depois de revisar os relatórios financeiros mais urgentes, ele dirigia até o apartamento de Valéria para levar as crianças ao parque antes que ela fosse trabalhar no restaurante. Era um acordo prático que beneficiava ambos. Valéria economizava dinheiro com creche matinal e Sebastião ganhava tempo precioso com seus filhos. Mas a simplicidade do acordo ocultava a complexidade emocional que estava se desenvolvendo entre todos eles. Papai Sebastião, você pode me empurrar mais alto? E gritou Davi do balanço, usando o título que as crianças haviam adotado naturalmente depois que Valéria lhes explicou, em termos apropriados para sua idade, quem era realmente aquele homem que havia aparecido em suas vidas. O termo Papai Sebastião era um compromisso perfeito. Reconhecia sua relação biológica sem deslocar completamente a estrutura familiar que as crianças já conheciam. Sebastião havia aprendido a valorizar aqueles pequenos passos em direção à aceitação. Mais alto? Um perguntou fingindo preocupação exagerada. Você tem certeza de que não vai voar até as nuvens? Davi riu com a pura delícia de uma criança de 3 anos. Quero tocar nas nuvens. Enquanto empurrava o balanço, Sebastião observou Theo e Miguel brincando na caixa de areia, construindo um castelo elaborado que exigia negociações constantes sobre a arquitetura. Suas personalidades distintas estavam ficando mais claras a cada dia que passava. Davi era o aventureiro, sempre buscando novos desafios. Theo era o negociador, capaz de resolver conflitos entre seus irmãos, e Miguel era o observador, preferindo estudar situações antes de participar. Senhor Mendoza, uma voz feminina o saudou por trás. Sebastião se virou para encontrar a dona Ana, a vizinha mais velha que às vezes cuidava das crianças. Era uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos penetrantes, que claramente haviam visto muito na vida. Dona Ana respondeu cortesmente. Como está? Bem, obrigada. As crianças parecem felizes, observou, mas havia algo em seu tom que sugeria que ela tinha mais a dizer. Espero que sim, respondeu Sebastião, continuando a empurrar o balanço de Davi. A Valéria também parece melhor, continuou Dona Ana, mais descansada, menos preocupada. Sebastião a olhou mais atentamente, percebendo que aquela conversa tinha um propósito específico. Foram anos difíceis para ela, disse a mulher mais velha diretamente.
Criar 3 bebês sozinha, trabalhar em 2 empregos, preocupar-se constantemente com dinheiro. Muitas noites a ouvi chorar através das paredes. A revelação atingiu Sebastião como um soco no estômago. Eu não sabia, começou. Claro que você não sabia, interrompeu Dona Ana, mas não com maldade. Mas agora sabe. Pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Antes que Sebastião pudesse responder, seu telefone vibrou com uma ligação urgente de seu escritório. Por instinto, ele começou a alcançá-lo, mas parou quando Davi gritou do balanço: Papai Sebastião, não pare! Estou voando. A escolha era simbólica, mas clara. Sua vida anterior de disponibilidade constante para os negócios, ou aquele momento presente com seu filho. Sebastião desligou o telefone sem olhar quem estava ligando. Os negócios podem esperar, murmurou, mais para si mesmo do que para Dona Ana. Bom, disse ela com aprovação. A Valéria precisa de alguém que entenda as prioridades certas. Depois que Dona Ana se foi, Sebastião continuou brincando com as crianças, mas as palavras dela ressoavam em sua mente. Naquela tarde, quando voltou ao seu escritório, encontrou 17 mensagens de voz e 43 e-mails urgentes. Sua assistente, Maria, o olhou com uma expressão de pânico mal contido. Senhor Mendoza, o Conselho Administrativo está tentando contatá-lo a manhã toda. O projeto de Trancoso precisa de sua aprovação imediata e Isabela ligou 6 vezes. Maria, interrompeu Sebastião calmamente. De agora em diante, minhas manhãs estão bloqueadas até às 11 horas. Não há exceções. Nenhuma? Perguntou ela claramente confusa com essa mudança de prioridades. Nenhuma, confirmou ele. E Maria, preciso que investigue algo para mim. Quero informações sobre um restaurante chamado O Verde Sabor. Especificamente quero saber sua situação financeira. Maria tomou notas, embora sua expressão sugerisse que ela não entendia a relevância do pedido para seus negócios hoteleiros. Uma coisa a mais, acrescentou Sebastião. Quero que você cancele o jantar com Isabela esta noite e amanhã. Na verdade, cancele todos os compromissos sociais até novo aviso. Enquanto Maria saía de seu escritório claramente desconcertada, Sebastião sentou-se atrás de sua escrivaninha e olhou para as fotos de seus hotéis que decoravam as paredes. Pela primeira vez em sua carreira, ele se perguntou se havia estado construindo seu império sobre os alicerces corretos. As informações sobre o Verde Sabor chegaram à sua mesa 3 dias depois, e eram exatamente o que Sebastião temia. O restaurante estava à beira da falência, com dívidas acumuladas que superavam qualquer possibilidade de recuperação a curto prazo. Seu Carlos, o proprietário, havia estado adiando o fechamento apenas por lealdade a seus funcionários, especialmente a Valéria. Sebastião estudou os números até altas horas da noite, desenvolvendo um plano que poderia salvar o restaurante sem que Valéria soubesse de sua intervenção. Uma aquisição discreta por meio de uma empresa fantasma, uma injeção de capital que parecesse vir de novos investidores interessados na culinária brasileira. No entanto, no dia seguinte, enquanto observava Luísa preparar o café da manhã para as crianças em sua pequena cozinha, ele percebeu que seu plano, embora bem intencionado, era exatamente o tipo de manipulação controladora que havia caracterizado seu comportamento passado. No que você está pensando? Perguntou Luísa, percebendo sua expressão distante. No trabalho, respondeu automaticamente e depois se corrigiu. Na verdade, eu estava pensando em você. Em nós. Luísa serviu suco de laranja em 3 copinhos, cada um com um canudinho de cor diferente que correspondia às preferências de cada criança. Esses pequenos detalhes de atenção personalizada constantemente impressionavam Bernardo. O que há com nós? Perguntou ela, evitando seu olhar. Luísa, e se você pudesse abrir seu próprio restaurante? A pergunta a pegou de surpresa. Ela se virou para ele, segurando a jarra de suco a meio caminho da mesa. Por que você pergunta isso? Porque você é incrivelmente talentosa.
Era antes de nos casarmos, e imagino que ainda seja. Luísa colocou a jarra na mesa e sentou-se em frente a ele. Bernardo, sonhos de restaurantes próprios são luxos que mães solteiras não podem se dar. Mas e se você pudesse? Hipoteticamente. Os olhos de Luísa brilharam por um instante antes que a realidade prática retornasse. Teria um lugar pequeno, intimista, cozinha brasileira contemporânea, com ingredientes frescos e locais. Um lugar onde as famílias se sintam bem-vindas, mas também sofisticado o suficiente para ocasiões especiais. Parece perfeito. É um sonho, disse ela com um sorriso triste. Sonhos não pagam as contas. Bernardo estava prestes a contar sobre seu plano para salvar o coração verde, mas algo o deteve. Em vez disso, perguntou, e se não fosse apenas um sonho? Não estou entendendo. E se você tivesse um sócio? Alguém que pudesse fornecer o capital inicial em troca de, digamos, da experiência cotidiana, de estar perto de você e das crianças. Luísa o olhou fixamente por vários segundos. Você está falando de você? Estou falando de possibilidades. Bernardo, sua voz era gentil, mas firme. Você não pode comprar sua entrada de volta para nossas vidas. Não estou tentando comprar nada, protestou, embora percebesse que era exatamente isso que parecia. Só quero ajudar. Por quê? A pergunta simples o desarmou completamente. Porque me importo com você. Porque me importo com eles. Porque durante 4 anos eu vivi uma vida que pensei que queria. E agora percebo que estava completamente enganado sobre o que realmente importa. Davi correu para a cozinha naquele momento, interrompendo a conversa intensa. Mamãe, Caio derrubou minha torre de blocos. Foi um acidente ou de propósito? Perguntou Luísa, mudando instantaneamente para o modo resolução de conflitos. De propósito, gritou Davi indignado. Bernardo observou enquanto Luísa lidava com a situação com paciência e sabedoria, mediando entre seus filhos até que a paz fosse restaurada. Era um lembrete constante de tudo o que ele havia perdido, todas as pequenas crises e triunfos cotidianos que constituem a verdadeira paternidade. Quando as crianças voltaram a brincar, Luísa sentou-se novamente. Bernardo, eu aprecio o que você está tentando fazer, mas preciso que você entenda algo. Eu construí uma vida para meus filhos e para mim. Não é perfeita, não é luxuosa, mas é nossa. É estável. E não há lugar para mim nessa vida? Não sei, admitiu honestamente. Uma parte de mim quer que haja, mas outra parte me lembra como me senti quando achei que você tinha me abandonado completamente. Nunca te abandonei, disse ele intensamente. Nem mesmo sabia. Eu sei racionalmente, interrompeu ela. Mas emocionalmente, Bernardo, eu me desfiz quando acreditei que você não queria saber nada de nós. Levei anos para me reconstruir e não tenho certeza se consigo arriscar a me desfazer de novo. A honestidade crua em sua voz o devastou. Ele percebeu que não era apenas uma questão de demonstrar seu amor pelas crianças ou seu desejo de ser um homem melhor. Ele também tinha que demonstrar que era digno da confiança que havia traído, embora involuntariamente. O que eu tenho que fazer? Perguntou simplesmente. Tempo, respondeu ela. Me dê tempo para acreditar que isso é real, que você não vai desaparecer quando a novidade passar ou quando os negócios ficarem difíceis. Bernardo assentiu, entendendo que algumas feridas não cicatrizam com gestos grandes, mas com consistência diária. Todo o tempo que você precisar, prometeu. 3 meses depois do encontro no hospital, Bernardo havia desenvolvido uma rotina que seus colegas empresariais consideravam incompreensível. Suas manhãs pertenciam exclusivamente às crianças, suas tardes eram dedicadas ao trabalho e suas noites, frequentemente, as passava jantando com Luísa e as crianças em seu pequeno apartamento. Isabela havia parado de ligar depois de um confronto final particularmente desagradável, onde ela havia ameaçado tornar pública sua humilhação e arruinar sua reputação social.
Bernardo havia descoberto que se importava surpreendentemente pouco com o que a alta sociedade de São Paulo pensava sobre suas decisões pessoais. Naquela tarde, enquanto ajudava Caio com um quebra-cabeça particularmente desafiador, Luísa recebeu uma ligação que mudou sua expressão imediatamente. Sério? Ela o ouviu dizer, sua voz misturando incredulidade com emoção. Quando precisam da resposta? Bernardo tentou não parecer obviamente curioso, mas notou como Luísa caminhava para a cozinha para continuar a conversa em particular. O que a mamãe tem? Perguntou Mateus, percebendo a mudança de energia no apartamento. Não sei, respondeu Bernardo honestamente. Por que não terminamos esse quebra-cabeça enquanto esperamos? Quando Luísa voltou, tinha lágrimas nos olhos, mas também um sorriso que ele não via há muito tempo. O que aconteceu? Perguntou ele preocupado. Era o produtor do programa Mestres da Cozinha Brasileira, disse ela, sua voz tremendo de emoção. Eles estão me convidando para participar da próxima temporada. Bernardo conhecia o programa, uma competição culinária muito respeitada que havia lançado as carreiras de alguns dos chefes mais proeminentes do país. Luísa, isso é incrível, disse genuinamente. Quando começaria? Aí está o problema. Sua expressão ficou confusa. As gravações são no Rio de Janeiro, mas exigem que os participantes estejam disponíveis por 6 semanas completas. Eles ficariam em uma casa fornecida pela produção, com eliminações semanais. A implicação era óbvia. 6 semanas longe das crianças. Não posso fazer isso, continuou Luísa. Não posso deixar as crianças tanto tempo. Por que não? Mundi perguntou Bernardo. Você está louco? Eles são muito pequenos. Não entenderiam por que a mamãe desapareceu de repente. E se você não desaparecesse? Ono perguntou cuidadosamente. E se você tivesse alguém em quem confiasse, cuidando deles aqui, mantendo sua rotina normal? Luísa o olhou como se ele tivesse sugerido algo impossível. Bernardo, não há ninguém. Eu estou. Você tem seu império hoteleiro para administrar. Tenho gerentes muito capazes, respondeu ele, e tecnologia que me permite trabalhar de qualquer lugar. Você não pode cuidar de 3 crianças de 3 anos por 6 semanas. Você não tem ideia do que isso implica. Então me ensine. A conversa foi interrompida por Davi, que havia ouvido fragmentos da sala de jogos. Mamãe vai embora? Perguntou ele com a ansiedade imediata de uma criança pequena. Não, meu amor, o tranquilizou Luísa rapidamente. Mamãe não vai para lugar nenhum, mas Bernardo conseguiu ver o conflito em seus olhos. Esta era a oportunidade profissional que ela havia esperado por anos. A chance de mostrar seu talento em uma plataforma nacional. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles continuaram a discussão. É arriscado demais, insistiu Luísa. E se algo acontecer? E se um deles ficar doente ou houver uma emergência? E se nada de ruim acontecer? Do contra, argumentou Bernardo. E se esta for exatamente a oportunidade de que você precisa para construir a carreira que sempre quis? Não posso pedir que você faça isso. Você não está me pedindo. Estou te oferecendo. Luísa caminhou até a janela, olhando para a rua onde alguns vizinhos caminhavam depois do jantar. Por que você faria isso? A perguntou sem se virar. Porque eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Porque nunca deixei de te amar. E porque acredito que esta poderia ser nossa oportunidade de construir algo real juntos. Luísa virou-se lentamente. Bernardo, sei que é cedo para dizer isso. Apressou-se a continuar. Sei que você ainda está protegendo seu coração e entendo por quê. Mas também sei que se você não aproveitar essa oportunidade, sempre se perguntará o que teria acontecido. E se você perceber que ser pai em tempo integral é mais difícil do que você pensava? E se eu perceber que é exatamente o que eu estava procurando a vida toda sem saber? Luísa estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de dúvida ou incerteza. 6 semanas, murmurou ela. 6 semanas para provar que posso ser o pai que eles precisam, concordou ele.
E 6 semanas para você perseguir o sonho que merece. E se eu não ganhar? E se você ganhar? Luísa sorriu pela primeira vez na conversa. Você sempre respondia minhas perguntas com outras perguntas. Algumas coisas não mudam, admitiu ele. Mas outras coisas mudam completamente. Luísa caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. Se eu fizer isso, disse ela lentamente, e algo der errado com as crianças, nada vai dar errado, interrompeu ele. Eu prometo, você não pode prometer isso. Você tem razão, admitiu ele. Mas posso prometer que se algo der errado, eu vou resolver. E posso prometer que não estou indo para lugar nenhum. Depois do que pareceu uma eternidade, Luísa finalmente assentiu. Está bem, murmurou ela. Vamos fazer isso. A primeira semana sem Luísa foi um despertar brutal para a realidade da paternidade em tempo integral. Bernardo havia subestimado completamente a logística envolvida em manter 3 crianças de 3 anos alimentadas, limpas, entretidas e emocionalmente seguras 24 horas por dia. No primeiro dia, Caio teve uma birra épica porque seu cereal não estava na tigela certa. Mateus se recusou a se vestir porque queria usar sua fantasia de super-herói no parque. E Davi, de alguma forma, conseguiu espalhar manteiga de amendoim em lugares que Bernardo não sabia que existiam no apartamento. Quero a mamãe, chorou Caio pela 5ª vez naquela manhã, enquanto Bernardo tentava limpar a manteiga de amendoim do sofá. Eu também quero a mamãe, admitiu Bernardo honestamente, o que surpreendentemente fez Caio parar de chorar. Sério? Sério, mamãe é muito boa em cuidar de todos nós. No terceiro dia, Bernardo havia desenvolvido um novo respeito pelas mães solteiras em geral e por Luísa em particular. Ele também havia ligado para a Dona Maria 3 vezes para pedir conselho sobre tudo. Desde o que fazer quando uma criança se recusa a comer, até como lidar com pesadelos noturnos. Ele está aprendendo. Observou Dona Maria durante uma de suas visitas de check-in. As crianças estão bem, cansadas, mas bem. Eu sou o que está cansado, murmurou Bernardo, notando as olheiras em seu próprio reflexo. Mas algo extraordinário começou a acontecer na segunda semana. As crianças começaram a procurar papai Bernardo para conforto quando se machucavam, para ler histórias antes de dormir, para resolver disputas entre irmãos. A confiança que depositaram nele era simultaneamente assustadora e profundamente gratificante. Papai Bernardo, disse Davi uma noite enquanto se aninhava contra ele durante a hora do conto. Você vai ficar para sempre? A pergunta o atingiu com uma força inesperada. Vocês querem que eu fique para sempre? Sim, responderam as 3 crianças simultaneamente, sem hesitar. Então eu fico para sempre, prometeu ele, sentindo o peso e a beleza dessas palavras. Luísa ligava todas as noites para conversar com as crianças, e Bernardo notava como sua voz ficava mais relaxada a cada conversa. As primeiras ligações haviam sido cheias de perguntas ansiosas sobre rotinas e refeições. Agora, ela simplesmente escutava, enquanto as crianças contavam sobre seus dias com genuíno entusiasmo. Como você realmente está lidando com isso? Me perguntou Luísa durante uma de suas ligações privadas depois que as crianças dormiram. É a coisa mais difícil e mais gratificante que eu já fiz na minha vida, admitiu ele. Entendo agora por que você às vezes chorava à noite. Não é apenas o cansaço físico, é a responsabilidade emocional constante. Você se arrepende de ter oferecido? Nunca, respondeu sem hesitar. Luísa, estes foram os melhores dias da minha vida. Durante a 4ª semana, aconteceu algo que mudou tudo. Caio desenvolveu febre alta no meio da noite e Bernardo se viu no hospital pediátrico às 3 da manhã, segurando seu filho enquanto os médicos determinavam que era apenas uma infecção viral comum. Mas sentado naquela sala de espera, com Caio aninhado em seu peito e as outras 2 crianças dormindo em cadeiras adjacentes, Bernardo experimentou uma clareza que nunca havia sentido.
Esta era sua família. Estes eram seus filhos. E ele estava exatamente onde pertencia. Quando Luísa recebeu sua ligação sobre a situação médica, seu pânico foi evidente. Estou pegando o primeiro voo de volta, declarou ela. Não, disse Bernardo firmemente. Caio está bem. Os médicos disseram que ele estará completamente recuperado em 2 dias. Você não vai sacrificar seu sonho por uma febre. Bernardo, confie em mim, pediu ele. Confie em que eu posso cuidar de nossos filhos. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. Nossos filhos. Repetiu ela finalmente, e havia algo diferente em sua voz. Nossos filhos, confirmou ele. Eu te amo, murmurou Luísa, e desta vez, nenhum dos dois fingiu que não havia dito. Eu também te amo, respondeu Bernardo, olhando para Caio que dormia pacificamente em seus braços. Venha para casa e vamos ganhar esse concurso. Temos uma família para construir. 6 meses depois, Bernardo estava na cozinha do novo restaurante Coração Verde, observando Luísa dirigir sua equipe com a confiança de uma chefe que havia provado seu talento na televisão nacional. Embora não tivesse ganhado o concurso, ela havia chegado às finais e, mais importante, havia chamado a atenção de críticos culinários de todo o país. O restaurante original havia sido salvo com uma misteriosa injeção de capital que o Sr. Carlos nunca havia questionado demais. Agora, transformado com novas ideias de Luísa e o apoio financeiro discreto de Bernardo, havia se tornado um dos destinos gastronômicos mais populares da cidade. Papai Bernardo, olha, gritou Davi da mesa familiar, no canto do restaurante, mostrando um desenho que havia feito durante o jantar. É nossa família, explicou Mateus, apontando para as figuras de palitos no papel. Você, mamãe, nós 3 e a vovó Helena. Bernardo sorriu ao ver a inclusão de sua mãe no desenho. A reconciliação com Helena havia sido lenta e difícil, cheia de conversas dolorosas sobre controle, manipulação e a diferença entre amor e posse. Mas gradualmente, especialmente depois que ela conheceu verdadeiramente seus netos, ela havia começado a entender o dano que havia causado. Onde está a Dona Maria? Perguntou Caio, estudando o desenho criticamente. Ela também é da família. Você tem razão, concordou Bernardo, pegando um giz de cera. Qual a cor do cabelo dela? Enquanto ajudava Caio a adicionar Dona Maria ao desenho familiar, Bernardo refletiu sobre como sua definição de família havia mudado durante o último ano. Já não eram apenas sangue ou sobrenomes legais. Eram as pessoas que escolhiam cuidar umas das outras dia após dia. Luísa se aproximou da mesa, tirando o avental depois de outra noite bem-sucedida na cozinha. Como foram os críticos esta noite? E perguntou Bernardo. Satisfeitos, respondeu ela com um sorriso cansado, mas feliz. O crítico da Gourmet Brasil pediu a receita dos chiles em nogada. Você deu? Claro que não, riu ela. Alguns segredos de família devem ser mantidos na família. As crianças haviam começado a dormir em suas cadeiras, exaustas por um dia inteiro de escola e brincadeiras. Bernardo começou a se preparar para carregar Caio, que sempre era o primeiro a sucumbir ao sono. Sabe o quê? E disse Luísa suavemente, observando a cena. Nunca pensei que poderíamos voltar a ser uma família. Somos? E perguntou Bernardo, embora a pergunta fosse mais esperançosa do que duvidosa. Olha ao seu redor. Respondeu ela, indicando as crianças dormindo. O restaurante cheio de clientes satisfeitos e a vida que eles haviam construído juntos, peça por peça. O que você acha? Bernardo olhou ao redor e viu algo que ele não havia notado que estava construindo. Não era a família perfeita e controlada que ele havia imaginado em suas fantasias empresariais. Era algo melhor. Uma família real, complexa, cheia de desafios cotidianos e alegrias inesperadas. Eu acho perfeito, admitiu ele. Não é perfeito, corrigiu Luísa com um sorriso. É real, melhor que perfeito, concordou ele. Enquanto dirigia para casa naquela noite,
ouvindo as respirações suaves de seus filhos no banco de trás e a mão de Luísa descansando na dele, Bernardo soube com absoluta certeza que havia encontrado exatamente o que havia procurado a vida toda, embora não soubesse que estava procurando. A vida, como ele havia aprendido, tinha um jeito estranho de lhe dar exatamente o que ele precisava, no momento em que finalmente estava pronto para receber. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.